Boa noite, queridos. Está no ar mais um culto online, culto em seu lar. Por enquanto, ainda estamos seguindo as recomendações das nossas autoridades locais e estaduais. Portanto, estamos com a igreja hoje vazia, mas nossos lares estão cheios da presença do nosso Deus. Eu quero poder com você adorar ao Espírito Santo no nome do Senhor Jesus. Se você puder já fechar seus olhos e abrir o seu coração nesse momento, faça isso, porque Deus, Ele está presente no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é mais. Ó Deus, nós queremos te adorar. Queremos, ó Deus, exaltar teu santo nome. Queremos, ó Deus, magnificar a ti, ó Espírito Santo. Vem nesse momento e seja o Senhor exaltado. Vem nesse momento, ó Deus, e seja o Senhor magnificado. Em nome do Senhor Jesus, receba, Deus, a nossa adoração que é dada a ti, ó Deus, nessa hora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, ela menciona que toda forma de louvor, toda forma de adoração, nós devemos adorar a Deus com palmas, com harpa. Toda forma de louvor e adoração seja dado ao Senhor. Aleluia. Traga para mim o meu celular, por favor. Em nome de Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor.
nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante
tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos ouvir Tua voz, Tua orientação para nossas vidas. Fala poderosamente ao nosso espírito. É o que nós ansiamos nesse momento. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Declare: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle das nossas vidas. Por isso viemos até a Tua presença, até Teu Santo dos Santos, em louvor e adoração. Necessitamos, ó Deus, nos conectar contigo nessa hora. Portanto, ó Deus, manifesta-te poderosamente ao nosso espírito. Precisamos disto, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que comigo pode crer, você pode dizer amém e graças a Deus, amém. A palavra de Deus diz que no momento em que Jesus percebe que ele precisa ter uma orientação a mais com os seus discípulos, ele faz uma indagação. Jesus indaga assim: o que as multidões falam a meu respeito? Jesus pergunta. Essa força contrária, ela traz um desgaste.
As lutas, elas vêm trazendo um desgaste para todos nós. E a preocupação de Jesus era em que nível estava o desgaste dos seus discípulos. Em que nível eles estavam. Será que no decorrer dessa caminhada eles deixaram de acreditar em mim? Porque a multidão, tem muita gente no meio da multidão que não gostava de Jesus, tinha muita gente que falava mal de Jesus, e Jesus queria saber da boca deles o que eles estavam ouvindo das multidões. E o bacana é que eles dizem só coisas boas. Lucas capítulo 9, versículo 20 diz: mas vós, inquiriu Jesus, quem dizeis que eu sou? Perdão, eu quero ler o versículo 18. Certa ocasião estava Jesus orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então ele lhe indagou: quem as multidões afirmam que eu sou? O que as multidões dizem ao meu respeito? O que vocês têm ouvido das multidões ao meu respeito? E ao que replicaram: alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda outros afirmam que tu és um dos profetas do passado que ressuscitou. Não estava tão ruim, porque pelo menos eles ouviam dizer que Jesus era alguém especial, vindo de Deus para aquela geração. Mas a preocupação de Jesus era: eles estão me seguindo não é porque eu sou um profeta, eles estão me seguindo não é porque eu sou João Batista, ou parecido com Elias, ou com alguém do passado que ressurgiu. Não é por isso que eles têm que andar comigo. Não é essa a verdade ao meu respeito. Aí Jesus pergunta: mas e vocês? Depois de vocês terem ouvido tanta gente falar ao meu respeito, o que vocês acham que eu sou? Depois que vocês já passaram por tantas lutas, por tantas batalhas, depois que vocês já ouviram tanta coisa ruim, boas e ruins ao meu respeito, mas e vocês? Qual é a conclusão que vocês tiram de mim? E Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o que havia de vir e remir a terra. Pedro, ele tem uma revelação do céu, e Jesus fica maravilhado porque Jesus aí percebe que Pedro estava tendo conexão com o Pai, que Pedro estava tendo conexão, e não somente andava com Jesus fisicamente, mas ele andava com o Pai também. Ele tinha tido uma revelação do céu. E as lutas, às vezes, elas tendem a desfocar você e eu da visão pelo qual Deus nos chamou, propósito pelo qual Deus nos chamou. Deus me chamou para o ministério há uns 22 anos atrás. Há uns 22 anos atrás, Deus me chamou ao ministério, e a partir de então eu tenho andado nessa caminhada com Deus, 22 anos. E eu posso dizer hoje, como Caleb disse, Caleb disse: 40 anos se passaram. Tal era a minha força naquela época, tal é a minha força hoje. E eu posso dizer: 22 anos se passaram desde o dia que Deus me chamou. E quando Deus me chamou, eu tinha uma visão sobre o chamado, eu tinha uma revelação sobre o meu chamado. Hoje a revelação é mais profunda do que quando Deus me chamou, mas a tendência da visão e do chamado, por conta das lutas, das dificuldades, é vir um desânimo, é vir a tristeza. O chamado está maquiado com tantas lutas e feridas que as lutas, que as batalhas vêm trazendo a nós, que pode maquiar a nossa visão, e perdemos a percepção de qual o motivo pelo qual Deus nos chamou, e perdeu o propósito no meio da caminhada. Jesus tinha uma preocupação daquela geração, daqueles discípulos perderem o propósito da visão, o propósito do seu chamado. E a Pedro é reconhecido de que ele é o Cristo. Quando ele fala Cristo, ele está falando: tu és aquele ao qual os profetas falaram no passado, tu és aquele que o Pai prometeu para nós lá no jardim do Éden. E Jesus fica maravilhado: Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi nem carne e nem sangue que te falou, mas foi o nosso Pai, O nosso Pai te revela. Então Jesus os preveniu veementemente e ordenou que a ninguém revelasse o fato. E acrescentou: porque é necessário
que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e seja assassinado. A minha tradução aqui da King James atualizada: e seja assassinado, e ao terceiro dia ressuscite, e tome a sua cruz e siga a Jesus. E Jesus, proclamando às multidões, dizia: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará, né? Que bênção! Aqui Jesus vai assegurando aos discípulos a sua missão, o seu propósito aqui na terra. Em determinado momento, Pedro ele toma a palavra e ele diz assim: mas Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor, nem que eu lute contra isso, mas isso não vai acontecer. Tenha misericórdia de si mesmo. E nesse momento, Jesus ele não fala mais com Pedro, mas ele diz a Satanás, que usa, né, o coração de Pedro, e diz assim: para trás de mim, Satanás. Olha o que Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque não entendes o propósito de Deus e só serves como pedra de tropeço. Você não entende o propósito divino e você só serve como pedra de tropeço. Você sabe que Jesus não fala isso para Pedro, mas fala para o mal que usa a pouca percepção de Pedro, porque Pedro teve sim uma revelação do céu de quem era Jesus, de quem Jesus era. Em Mateus 16, Jesus fala aqui, Mateus 16, e desde então, versículo 21, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele tinha que ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, mas também ressuscitar ao terceiro dia. Ele fala que vai passar por muitas lutas, muitas dificuldades, mas no final ele diz: vou ressuscitar. Ele fala que vai ter lutas, mas também ele diz que vai ter vitórias. Ele diz que vai ter lutas, mas no final ele diz: mas eu vou vencer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Pedro repreende Jesus. Sabe quando às vezes algum irmão quer repreender o pastor e que sente prazer em querer repreender o pastor, e ele está começando na caminhada, mas não conhece da palavra de Deus ainda, né? E quer repreender? E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro estava negando nesse momento, por não ter a revelação do céu, de Jesus ser participante de uma grande vitória, de uma grande reviravolta. Nunca, jamais isso vai acontecer de forma alguma. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Satanás, ele usa às vezes a nossa percepção humana, né? As maldades, as mazelas que existem em nós para cumprir o seu propósito. Pedro, por um momento, se desconecta com Deus por conta das lutas. Agora Pedro fica desconectado com o céu, porque Jesus fala do que havia de acontecer. Pedro, por um momento, fica desconectado. Sabe quando que você e eu ficamos desconectados? Quando a gente não quer passar por lutas para andar com Deus, quando nós estamos querendo só passar por coisas boas andando com Deus, nos desconectamos do propósito divino. E Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perdê-la por amor de mim, salvá-la ou achá-la, né? Quando a gente não quer perder, quando a gente não está disposto a perder, é quando a gente às vezes é repreendido na palavra, mas não gostamos da repreensão,
Não gostamos, e ao invés de aceitar a repreensão, queremos encontrar um erro naquele que nos repreendeu, para desfazer ou desmerecer aquele que nos repreendeu, não é? É como se Natã fosse repreender Davi, e Davi, ao invés de dizer assim, não, de fato eu pequei, de fato eu falhei, ele dissesse, mas tu, Natã, eu vi você pecando, naquele dia também eu te vi pecando, mas a questão é que não é Natã que está na berlinda, é Davi que está na berlinda, e aquele era o momento de Davi se arrepender. E quando eu não estou disposto a perder, eu perco a conexão com o céu. Pedro só ouviu as mazelas e esqueceu de ouvir algo pequenininho, mas que era algo de grande relevância: eu vou ressuscitar. Às vezes nós olhamos para as grandes lutas que temos passado e vivido e perdemos a conexão com o céu por conta das lutas, e perdemos aqui um negócio pequenininho que quase ninguém vê, mas que tem grande relevância, que é a promessa de que Deus jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. E por conta disso olhamos para a tempestade, paramos de olhar para o Cristo, olhamos para a tempestade, porque achamos que a tempestade é maior do que aquele ao qual nós estamos olhando, e é o momento que a gente começa a afundar na vida. Você não quer afundar? Não perca a conexão com Deus, não perca a sua vida com Deus, não perca contato com o céu. Esteja sempre ativo, lendo a palavra, orando, sabe, 24 horas conectado com o céu. Eu sou uma pessoa que eu tiro por mim. Eu não sou mais daquele que orava 5 horas por dia, 4 horas por dia. Eu tinha um tempo muito grande de oração. Hoje eu não oro mais assim, mas eu não passo 1 hora mais orando direto, mas não passo mais do que 10 minutos sem falar com Deus, sem pensar em Deus. Eu não passo mais de 1 hora parado hoje por dia, orando, falando com Deus. Não passo mais do que 1 hora, mas não passo mais de 1 minuto sem elevar os pensamentos até o céu. Às vezes até num filme, assistindo um filme, eu estou com o pensamento conectado com o céu, e no filme Deus fala comigo. Às vezes até numa conversa, né, de algum irmão, numa conversa descontraída, eu estou conectado, e ali eu vejo que Deus está falando comigo numa simples conversa. Pedro, por um momento, fica desconectado, como Eva ficou desconectada com a promessa de Deus. Aí a serpente, dela foi usado a sua astúcia para tocar em Eva. Satanás usa o pior da serpente, a astúcia, para tocar em Eva. Mas o segundo Adão estava conectado com o céu, e quando ele percebe que parecia que Pedro estava preocupado com Jesus, sabe, parecia que Pedro era amigo de Jesus, mas Pedro não estava mais sendo amigo de Jesus. Ei, se você tem tido pastores e amigos que só falam aquilo que você quer ouvir, porque se Pedro fala isso para Jesus lá no Getsêmani, seria muito bacana, hein? Quando Jesus diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Quando Jesus estava fragilizado por tamanha dor e sofrimento, se chega Pedro naquele momento e diz: tenha misericórdia de você, bora parar com isso, era até capaz de Jesus desanimar, era até capaz de Jesus parar naquele momento, sabe, porque as palavras de Pedro: tenha misericórdia de ti mesmo, tenha compaixão, isso de forma alguma vai acontecer com você. Isso aí nos tira de um propósito divino. São palavras que vêm adocicadas, mas vêm com uma ação maligna por trás, para nos tirar do propósito divino, nos tirar, nos desconectar daquilo que Deus tem preparado para nós. De repente, os dias que estamos vivendo são necessários para que depois desses dias venhamos ter uma revelação maior do céu para nós. De repente, os dias que estamos vivendo seriam muito necessários para essa igreja local, para cada irmão dessa igreja, para cada membro dessa comunidade, ou de repente para a igreja aqui na terra.
Esses dias de repente são dias pontuais para a igreja na terra, porque são dias que vão fazer com que você e eu venhamos ter uma percepção melhor do céu, uma percepção melhor de Deus, uma melhor percepção dos propósitos divinos, porque tudo isso vai passar. A dor que Jesus falou, a rejeição que Jesus falou, sabe, as lutas que Jesus falou para Pedro e para os discípulos, tudo isso iria passar no momento que ele dissesse: eu no terceiro dia ressuscitarei. Tudo isso que temos vivido hoje vai passar. Tudo isso que você tem vivido hoje vai passar. E eu quero orar por você que está passando por crise econômica, você que está passando por dificuldades econômicas, sabe, você que está passando por dificuldades até para se alimentar, dificuldades para conseguir pagar suas contas. Esse é o momento que muita gente está passando por essas dificuldades, e eu quero orar por você agora, e eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus, as portas se abram para você, venham se abrir para a sua família. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus, que tudo isso vai passar, sem trazer nenhum dano a você, sem trazer nenhum dano à sua família, no nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz, ó Deus, que não vem luta, perseguição nenhuma, prova alguma, se nós não somos capazes de superar. Não vem tentação alguma, se nós não somos capazes de vencer e de superar. Se está vindo, ó Deus, esse mal contra a vida e a família de muita gente, é porque eles são capazes, eles são vencedores, eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu profetizo a bênção, eu profetizo a vitória que ele profetizou, que depois de tanta luta viria a vitória, que para você vinha ser revelada. É essa vitória de que ele é o Cristo, de que porque o Cristo vive em você, você vai passar por dificuldades, por lutas, mas ao final de tudo isso virá a aprovação do céu, e você será recompensado no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele fala para Pedro: tu és Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo: quem eu sou para vocês? Para vocês, quem eu sou? Quem eu sou mudou pelo que vocês têm ouvido, pelas lutas, pelas perseguições que vocês têm visto eu passar? E Pedro diz: não, de forma alguma. Para nós, tu ainda é o Cristo, e sempre serás aquele que o Pai mostrou e revelou e disse que viria para nós. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai. Agora eu revelo, Pedro, quem tu és. Eu revelo quem tu és. Já que tu tens a revelação de quem eu sou o Cristo, pois eu digo que tu és Pedro. Sabe o que ele quis dizer? Tu és Petros. Petros quer dizer fragmento de rocha. Tu sabes quem eu sou, que eu sou o Cristo. Pois é, eu sou o Cristo. Tu és bem-aventurado, mas tu, eu digo agora quem tu és. Tu és Petros, fragmento de rocha. E ele diz: e sobre o Cristo edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra, quando ele fala pedra, ele está dizendo Petra. No hebraico, Petra quer dizer rocha firme. Sobre essa rocha firme, sobre essa revelação de quem eu sou, o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Sobre a revelação de quem eu sou, eu vou fundamentar a igreja. O Cristo, ele é a prova do amor de Deus. Cristo é a prova da misericórdia de Deus. Cristo é o perdão de Deus aos homens, é a reconciliação dos homens para com o Pai. E Jesus está dizendo sobre esta revelação de quem eu sou, sobre esse fundamento de quem é a igreja, aonde a igreja está fundamentada, né? Aonde ela será fundamentada, é que eu vou fundamentar vocês. E as portas, de quando eu fundamentar vocês em mim, nas minhas palavras, na minha promessa,
o inferno não vai prevalecer contra você. Se você tem vivido hoje um inferno, pode ter certeza, você já venceu esse inferno. As portas do inferno não vão prevalecer. Você vai lutar contra o inferno e você vai ter vitórias contra o mal. Vitórias contra o mal. Por quê, pastor? Porque Deus é conosco. Deus é conosco, Deus é com você. Nunca duvide de que Deus está com você. Nunca duvide de que Deus anda com você. Por maior que seja a luta e a dificuldade, Deus está conosco. Você pode crer nisso? E eu quero então, ó Deus, orar por todos os que são fiéis à tua casa, os dizimistas, os ofertantes. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por cada dizimista dessa casa também, desta comunidade. Eu quero agradecer ao Senhor pelos dizimistas de várias outras denominações, de várias outras portas, casas de orações que estão abertas no mundo afora, pregando também o teu reino e a tua vontade. Abençoe cada homem de Deus, ó Pai, que nesse momento, ó Deus, está em sua congregação, fazendo também as suas lives, consagrando, Deus, a sua vida ao Senhor, consagrando o seu povo ao Senhor, derramando sobre o seu povo, Deus, a unção que o Senhor se tem derramado sobre a vida deles. Honre, Deus, a cada uma das igrejas aqui na terra representada. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, para que não falte nada para a igreja do Senhor manifestada aqui na terra, no nome de Jesus, amém? Domingo nós voltamos com a nossa transmissão ao vivo, tá certo? Por enquanto ainda estaremos nas nossas transmissões ao vivo. Amanhã o pessoal da juventude, a Jaque, estará a partir das 7h30 ministrando aqui nesse altar, e algumas redes, né, no canal da Jaque também, no Facebook, no Instagram, e estarão fazendo algumas lives também. E domingo eu estarei às 6h da tarde com um grande culto online. Aqui vai estar o Ministério de Louvor tocando, nos ajudando a fazer um culto lindo para a glória de Deus, tá bom? Deus será glorificado e a glória de Deus vai descer sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero colocar você debaixo da minha oração, debaixo da minha cobertura espiritual, debaixo do manto apostólico com o qual Deus tem ungido o meu ministério. Você que está passando por dificuldades, está doente, está enfermo, seja curado nessa hora. Você que acredita que eu sou homem de Deus, que você receba aí onde você está a unção do Espírito Santo, a glória de Deus, aonde você estiver, e qualquer que seja o mal que esteja lutando contra a tua vida e contra a tua casa, eu repreendo no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí onde você está na sua casa, você pode dizer amém. Graças a Deus. Final da nossa live. Que Deus abençoe a você, sua família, no nome de Jesus. Até domingo, se Deus assim nos permitir, amém? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo te dê vitória hoje e para todos sempre, amém.